Desde a explosão de jogos online que aconteceu por volta dos anos 2000, a baixa presença de público feminino foi algo que sempre me chamou a atenção. Se formos analisar, por natureza, as mulheres têm algumas características cognitivas que podem lhes dar uma certa vantagem contra os homens. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia realizaram tomografias de cérebros de aproximadamente 1000 homens, mulheres, meninos e meninas e constataram diferenças marcantes entre eles. Os cérebros dos homens, por exemplo, estão conectados de frente para trás, com poucas conexões entre os dois hemisférios. Já nas mulheres, mais conexões se cruzam da esquerda para a direita. Essas diferenças podem explicar por que homens, em geral, tendem a ter maior facilidade para aprender ou fazer uma única tarefa, como andar de bicicleta e se localizar, enquanto que as mulheres são mais aptas a realizar múltiplas tarefas. Trazendo esse fato para a nossa realidade tibiana, conseguimos enxergar funções importantes que uma mulher poderia exercer com maestria, como por exemplo, ser aquela druida 1001 utilidades que nunca permitiria a morte de alguém da PT. Pensando ainda maior, elas poderiam se encaixar até mesmo como uma grande líder de guerra. Afinal, a função depende muito de uma excelente visão periférica. Nos dias atuais, a estatística sobre a presença das mulheres em jogos online tem se tornado cada dia mais equilibrada, especialmente se observarmos os jogos de smartphone, onde as mulheres já são até maioria, correspondendo a 60% dos jogadores, segundo a PGB. No Tibia, porém, não parece haver uma crescente no público feminino. Se dentre os jogadores de Tibia, a porcentagem de mulheres chegar a 1% ainda me parece muito. Mesmo sendo minoria, um dia, quando tudo ainda era mato, uma delas se levantou, e não para ser apenas mais uma, mas sim para colocar seu nome entre as principais lendas do Tibia. Sinto até que eu não sou a pessoa mais apropriada para estar falando sobre essa lenda. Então chega pra lá, eu assumo daqui. E olá a todos vocês que me escutam, já deixem um like e se inscrevam no canal, porque eu sou a Kami e hoje vamos falar sobre Bubble, a primeira a conquistar level 100 e 200 no Tibia. Janice. Esse é o nome da mulher real por trás da Bubble. O fato dela ter sido mulher em meio a um jogo dominado por homens não é a única característica típica para quem joga Tibia. Existe também o fato de que ela é de uma região onde o Tibia é bem popular, que é no continente asiático. Mais precisamente, Janice vivia e acredita-se que ainda vive em Hong Kong, China. A origem do nome Bubble é desconhecida, mas é curioso que ele parece indicar traços marcantes de sua personalidade, reservada e introvertida. Na verdade, isso é o que faz parecer, se observarmos uma entrevista que ela concedeu em 2005, onde ela se esquivou de várias das perguntas e disse que uma das consequências mais chatas de ser top level no Tibia eram as diversas mensagens de noobs que recebia. Mas esse infortúnio por meio de mensagens não era para menos. Bubble foi simplesmente a primeiro level 100 e 200 de todo o Tibia. Vale a menção de que efetivamente quem alcançou o primeiro level 100 foi Ariswa, como vimos em um dos vídeos anteriores aqui no canal. Mas isso não tem valor, pois o mesmo fez por acidente através de um bug. Os jogadores que estavam entre os tops levels naquela época eram muito prestigiados. Com isso, era muito comum que recebessem vários tipos de mensagens de outros jogadores. Muitas delas eram agradáveis, vindo de pequenos fãs. Outras, infelizmente, eram de pura ofensa gratuita, vindas de alguns invejosos, e com Bubble isso não foi diferente. Apesar de sua característica mais reservada, ela colecionou algumas amizades importantes em sua jornada. Na descrição de seu personagem no Tibia.com, ela cita os principais. Nietzsche, seu marido, foi quem lhe apresentou ao mundo do Tibia, no qual o mesmo era GM, ou veio a se tornar. O cargo ocupado por seu marido serviu de munição para alguns conspiracionistas alegarem que suas conquistas em levels, skills e em conseguir itens era devido à ajuda de seu marido com seus poderes de GM. Porém, não há provas e nem fundamentos para esse tipo de acusação, tendo em vista que GMs não tinham poder de criar itens, aumentar skills e nem fazer nada que pudesse beneficiar alguns personagens. Além de ter reinado em primeiro lugar no top level do Tibia durante anos, Bubble coleciona alguns feitos de notoriedade em sua jornada. Lembram-se das histórias contadas nesse canal relacionadas a bugs e aos itens antigos? Sendo uma personagem muito antiga, ela esteve presente em todas essas situações. Dizem que seu set na época contava com itens lendários como Great Shield e Golden Helmet. Inclusive ela, juntamente com seu time, foi a primeira a colocar as mãos em uma Demon Legs, como ela mesma revela na entrevista, dando ênfase na decepção que foi perceber que a Legs veio ao jogo bugada, por ser possível de se obter um spawn diário. Outro feito de respeito foi quando ela e seu time foram encarar a quest mais desafiadora da época,
Annihilator. Todo seu time morreu, mas ela resistiu bravamente e conseguiu matar os 2 demos à sua frente para completar a quest. Feito esse que pode ser assemelhado de Astronis e que revela sua grande habilidade. Afinal, para quem conhece a dificuldade do Tibia sem hotkeys, sabe que aguentar a pressão sozinha da Annie é como zerar o Tibia. Além desses fatos reais, vários eram as especulações em torno da lenda. Alguns acreditavam que ela possuía ML15 e usava SDs, o que era praticamente impossível na época, pois que Knights pouco utilizava Mana Potion, que consequentemente lhes fariam avançar de Magic Level, diferente de hoje. Diziam também que ela era capaz de matar as antes desafiadoras Giant Spiders, sem utilizar suas espadas nas mãos, outro feito que é pra lá de inacreditável. E tem mais, dizem que ela abandonou sua faculdade na vida real para se dedicar totalmente ao Tibia. Esse último, apesar de absurdo, é o mais possível de realmente ter acontecido, pois tamanho era o vício que o Tibia provocava nas antigas. Esse registro da conquista do level 100 em Orc Fortress é icônico. Pra quem é mais novo no Tibia, esses feitos dela relacionados a up level parece algo simples de se alcançar, mas não dá nem pra dimensionar a dificuldade que era de se upar um único level naquela época, e uma comparação com os dias de hoje é totalmente descabida. Após a conquista do level 200, Bubble nitidamente diminuiu o ritmo, até ser ultrapassada por outra lenda do game, Cacheiro. Não se sabe o motivo exato, mas tudo indica que ela foi abandonando o game para se dedicar integralmente a coisas da sua vida real. Hoje, a lenda se encontra em repouso, tendo feito seu último login no ano de 2015, mas ainda assim, seus feitos e representatividades permanecem muito vivos na cabeça de todos que puderam prestigiar a saga dessa lenda. E aí, gostaram da história e da minha participação? Comentem se tiverem gostado e eu voltarei aqui mais vezes. Beijinhos e valeu!